Nós encerramos hoje a nossa série na vida de Davi e para isso eu quero ler com os irmãos uma parte de um dos meus salmos preferidos, o Salmo de número 40. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo 40. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos, o texto vai passar aqui na tela para você. Mas se você tiver uma Bíblia, é importante que você abra, acompanhe a leitura. Nós vamos voltar a esses versículos ao longo de toda a mensagem. Salmo 40, versículo 1 ao versículo 5, a palavra do Senhor nos diz: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, com a Tua palavra aberta diante de nós, pedimos que nesse momento o Teu Espírito Santo possa falar poderosamente às nossas vidas. Queremos, Senhor, escutar a Tua voz, queremos aprender mais do Senhor, queremos aplicar a Tua palavra à nossa vida. Por isso pedimos que nesse momento o Senhor venha nos confrontar, o Senhor venha nos consolar, o Senhor venha nos transformar. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você já assistiu o filme Shrek 2, você com certeza vai se lembrar da cena que eu vou me referir agora. E se você não assistiu, fique tranquilo que você vai se identificar também. Shrek e Fiona se casam e então decidem ir em direção ao reino de tão distante. Eles só não contavam que iam ter uma companhia, o burro. E ao longo de todo o caminho, o burro vai fazendo aquela fatídica pergunta: a gente está chegando? E eles respondendo: ainda não. A gente está chegando? Ainda não. E agora, a gente já chegou? Ainda não. E daí por diante, até que eles perdem a paciência, né? E começam a brigar com ele. Eu não sei se você era assim quando era criança, ou conhece alguém que é assim, né? Não consegue esperar. Nesse período de férias que nós tivemos recentemente, eu tive a oportunidade de visitar uma tia minha muito querida, e ela me contou que quando era criança eu adorava suco, mas eu não gostava de esperar. Então eu ficava pedindo: suco, titia, suco, suco. E se ela não me desse na hora, eu começava a chorar, e aí ela brigava comigo também. Então a gente não é ensinado a esperar. Definitivamente, meus irmãos, esperar é uma coisa que a gente nunca aprende, infelizmente. E existem até alguns ditados interessantíssimos sobre isso, né? Um deles é a famosa pergunta que a gente faz para quem não consegue esperar. Vem cá, você nasceu de 7 meses, é? Não sabe esperar aí? Tem algumas pessoas que dizem também que se você ficar olhando para o leite enquanto ele esquenta no fogão, ele nunca ferve, né? É só quando você vira. Ou se você está esperando aquela encomenda da Amazon chegar na sua casa, também não chega, né?
Então tem que esperar, né? Enfim, a nossa impaciência, a nossa ansiedade muitas vezes nos impedem de esperar. Às vezes quando a gente está aguardando num consultório médico, na fila do mercado, ou até mesmo no elevador com alguém que você não conhece, né? Parece que o tempo passa mais devagar. Mas apesar dessa sensação de incômodo que a espera gera em nós temos também aquele ditado muito inspirador: quem espera sempre alcança. Nós vivemos numa época, meus irmãos, em que as coisas chegam nas nossas mãos de maneira tão rápida que esperar parece algo que ficou ultrapassado. Nós temos os fast foods, a cobertura em tempo real de eventos, as notícias que chegam alguns segundos após o fato ter acontecido. Nós temos alguns serviços de entrega, inclusive, que você compra algo pela manhã, aquilo vai chegar no mesmo dia. Nós queremos tudo pronto, nas nossas mãos, o mais rápido possível. Ninguém gosta de esperar pelo seu pedido. Afinal, esperar gera em nós essa sensação ruim, né? De que nós somos esquecidos, de que nós somos abandonados, de que nós somos deixados para trás, ou pior, de que nós somos passados para trás. Mas se tem algo que os salmos nos ensinam constantemente, e que Davi também nos ensina com a sua experiência, é a importância de esperar pelo Senhor. Se você der uma lida rápida aqui nesse salmo, você vai ver que Davi está falando sobre um livramento que Deus deu a ele, mas que algo de ruim voltou a acontecer. Ele não fala especificamente o que é esse algo, né? O que estava de ruim, por qual episódio da vida ele estava passando, e isso é bom, né? Porque nós então podemos nos reconhecer em qualquer situação e podemos aplicar os princípios desse salmo para nós. Por outro lado, a maneira como ele escreve esse salmo, algumas palavras que ele coloca aqui, dão indício de um episódio conhecido também. No verso 12 desse salmo, por exemplo, ele declara que ele está sofrendo algo por causa das suas iniquidades. Essa é a mesma linguagem que ele usa no Salmo 51, o salmo que ele escreveu após o seu pecado mais famoso, né? Quando ele foi convencido de um dos seus pecados mais conhecidos. Depois de ter se envolvido com Batseba, tramado a morte de Urias, Davi foi confrontado pelo profeta Natã e então compôs o Salmo 51, que tem palavras muito parecidas com o Salmo 40. E isso nos leva a afirmar que o Salmo 40 foi composto também em algum momento após esse episódio. Além disso, o verso 12 também nos traz mais uma informação importante, porque ele afirma não só que ele tinha iniquidades, mas que essas iniquidades o alcançaram. Isso quer dizer que as aflições pelas quais ele está passando agora, sendo perseguido, com pessoas que querem a sua morte, querem o seu mal, são consequências que ele está sofrendo por causa dos seus atos. A Bíblia nos conta, no segundo livro de Samuel, capítulos 13, 14 e 15, que uma das grandes consequências do pecado de Davi se deu justamente dentro da sua própria família. Eu não sei se você conhece essa história, que é aterrorizante até, mas Amnon, filho de Davi, em um momento da sua vida, comete um incesto com a sua irmã Tamar. E esse incesto gera revolta dentro da família de Davi, lógico, e a ponto de Absalão, um outro filho de Davi, matar Amnon, o seu próprio irmão. E com medo do seu pai, Absalão foge e fica sem ver Davi por volta de 2 anos. Só que nisso, quando Absalão volta para o reino e de alguma forma tenta uma reaproximação com Davi, ele começa a criar uma rebelião para tentar tirar o seu pai do poder. Quando Davi fica sabendo, então, que Absalão conseguiu muitos aliados, ele resolve fugir
com algumas pessoas que o apoiavam ainda. E nos parece que é nesse contexto que Davi escreve o Salmo 40, porque ele agradece a Deus pelos livramentos que ele já recebeu, que já ocorreram, mas agora ele coloca diante de Deus as suas súplicas, pedindo que ele seja livrado mais uma vez dos seus inimigos. Parece que acontece aqui com Davi aquilo que algumas pessoas dizem sobre a nossa vida, sabe? De que não é possível nós termos todas as áreas da nossa vida ajeitadas, equilibradas de uma vez só. Se a sua vida acadêmica ou profissional vai muito bem, pode dar uma olhada ali, porque tem alguma outra área que está péssima, que está precisando de alguma ajuda. Se sua vida afetiva está cheia de vitória, pode verificar aí, porque o seu rendimento no trabalho ou nos estudos não deve estar indo tão bem. E embora essas pessoas não estejam completamente certas, parece que foi mais ou menos isso que aconteceu com Davi. Porque ele percebe que foi retirado de uma aflição, que foi tirado de um poço de lama e perdição, como ele escreve aqui. Os seus pés foram postos sobre a rocha, mas quando ele para ver um outro lado da vida, vem uma tempestade se formando. E mais uma vez, ele precisa do socorro de Deus. Eu não preciso nem insistir falando que isso se assemelha muito à nossa experiência, não é mesmo? Nós experimentamos a cada dia o grande lema brasileiro lá de 2014, né? Todo dia é um 7-1 diferente. A vida é um boleto atrás do outro que a gente precisa se preocupar para ver como vai pagar. E nessa manhã, meus irmãos, eu quero encerrar essa série de mensagens na vida de Davi, refletindo como em seus salmos ele lidava com os desafios. Isso vai nos ajudar muito, porque a gente pode seguir o exemplo dele também. Ele, em todo tempo, traz à sua memória o que pode dar esperança. Mesmo que seja necessário aguardar, esperar pela resposta divina, Davi sabe que a graça de Deus está sobre ele. E nos ensina exatamente isso. Mesmo quando nós temos que esperar, a graça de Deus alcança a nossa vida. Ela nos sustenta e nos dá forças para continuar. Aqui no Salmo 40, Davi nos relata a sua experiência e nos faz um convite para cantarmos com ele um cântico novo, reconhecendo que Deus dispensa a sua graça e a sua misericórdia sobre nós a cada momento e nos abençoa. E ele faz isso numa sequência aqui nesse salmo. Primeiro nós vemos aí a espera de Davi, depois a resposta de Deus, em terceiro lugar a canção de louvor e em quarto o convite para renovar a confiança. Em primeiro lugar, então, nós vamos ver a espera de Davi. E eu não sei se você tem me acompanhado ou lembra um pouco dos meus sermões aqui nos Salmos, mas talvez você esteja cansado de me ouvir falar que os Salmos não estão onde estão de maneira aleatória. Eles não foram colocados no livro de Salmos simplesmente jogados ali como uma coletânea de hinos que estão sem ordem um com o outro. Pelo contrário, todos eles foram colocados numa ordem proposital. Eles contam uma história maior. E aqui, o Salmo 40 possui em seu início o tema da espera, que é um tema que o liga também aos salmos anteriores. Por exemplo, se você voltar aí na sua Bíblia, 1 ou 2 páginas, até o Salmo 37, você vai ver Davi orientando os crentes, quando eles veem que os ímpios prosperam. E ele diz que ao invés de ficarem amargurados, com raiva, prostrados, olha só o seu conselho, Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele.
não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Também no verso 9, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. E por fim no verso 34, espera no Senhor e segue o seu caminho. A questão também não é diferente no Salmo 38, onde Davi se coloca como um pecador arrependido de seus pecados, na iminência de sofrer pelas consequências deles, quando os seus inimigos o atacam, e ele declara, Salmo 38, versículo 15, pois em ti, Senhor, espero. Salmo 39 também, quando ele se coloca diante da brevidade, da fragilidade da vida, no verso 7 ele diz, e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Então notem, irmãos, o tema da espera está bastante presente nesses salmos. E o Salmo 40 parece ser um grande finale de toda uma saga de aguardo que Davi vinha fazendo. É literalmente um testemunho dele. Quando eu vi os ímpios prosperando, os políticos corruptos não sendo punidos, e o meu inimigo falando mentiras sobre mim, eu fui orientado a esperar pelo Senhor. Quando os meus pecados me entristeceram, quando eu estava sofrendo as consequências das minhas iniquidades, das escolhas erradas que eu tinha feito, eu fui orientado a esperar no Senhor. Quando eu me dei conta da minha pequenez, quando eu me dei conta de como a vida é passageira e que a qualquer momento algo pode acontecer comigo, eu fui orientado a esperar pelo Senhor. E então agora no Salmo 40 eu esperei confiantemente pelo Senhor. Os termos hebraicos utilizados aqui por Davi indicam que esperar foi algo que ele fez durante muito tempo. Não foi ele orar e no dia seguinte Deus responder. É como se ele estivesse dizendo, eu esperei, e esperei, e esperei, e esperei mais ainda, e continuei esperando, e depois de anos, agora eu posso dizer que Deus se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esse é o segundo ponto aqui. A resposta de Deus, verso 2, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Note como que os verbos que Davi utilizam expressam uma movimentação que aconteceu com ele. Na verdade, uma movimentação até da parte de Deus. Deus se inclina e ouve. Ele tira Davi de um lugar e põe em outro. Em outras palavras, o que Davi está enfatizando aqui é que Deus é um Deus de ação. Mesmo que pareça demorar, mesmo que nós esperemos um longo tempo, o Senhor é aquele que se inclina para nós e que nos ouve quando nós esperamos e clamamos por Ele. Na Bíblia, esse é um grande diferencial entre o nosso Deus e os outros deuses. O Antigo Testamento mostra que o Deus de Israel é diferente dos deuses das outras nações, das outras religiões. Porque como nós lemos repetidas vezes, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm nariz e não cheiram, têm ouvidos e não ouvem, mas o Senhor Deus ouve. E quem mais, meus irmãos, poderia falar sobre isso, senão o próprio povo de Israel? Depois de 400 anos de escravidão no Egito, os irmãos se lembram do que Deus falou a Moisés? Ele diz, Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu conheço o seu sofrimento, eu ouvi o seu clamor. Que Deus extraordinário nós temos, meus irmãos. Um Deus como nós cantamos aqui, que não vive longe lá no céu sem se importar conosco, mas que caminha conosco em todos os momentos. Um Deus que se volta para nós e nos ouve. E que segurança isso nos traz. Você consegue perceber alguma situação na sua vida em que você pode falar como Davi, que você esteve num poço de perdição?
num tremedal de lama, uma situação da qual você talvez não consiga sair, tenha dificuldade de escapar. O que é que deixa você aflito, clamando, esperando por socorro? O que desgasta a sua mente, talvez te roubando até o sono? Existe alguma coisa que você tem esperado durante muito tempo, mas a situação não mudou? Esse testemunho de Davi aqui deve acalentar o nosso coração, deve renovar a nossa esperança no Deus que ouve a nossa oração, que ouve o nosso clamor. Vejam, Deus muda completamente a situação do salmista, porque de uma aflição sem tamanho, de uma sensação de solidão e de lamentação, de uma insegurança e instabilidade na vida, Davi agora diz que está com os pés sobre a rocha, firme, estável, seguro e também cantando um novo cântico. Esse é o seu terceiro ponto aqui, a canção de louvor no versículo 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pesquisar sobre essa expressão, novo cântico, na Bíblia. No livro de Salmos, as pessoas são convocadas a cantar um cântico novo, sempre num contexto de livramento, quando eles ganham a guerra porque Deus os ajudou. Sempre num contexto onde Deus faz coisas extraordinárias. Já no livro de Apocalipse, João faz uma descrição daqueles que estão diante do trono do Cordeiro, ao redor do trono de Deus, e escreve que eles estão cantando um novo cântico, por causa das maravilhas que Deus faz. E isso é inevitável, meus irmãos. Quando nós recebemos uma bênção de Deus, quando nós percebemos que as nossas aflições passaram, que Deus respondeu a nossa oração, o nosso coração começa a se encher de alegria. A gente quer contar isso para as pessoas, a gente quer agradecer a Deus e falar: Senhor, muito obrigado. O nosso coração, surge em nosso coração a vontade de agradecer, de cantar louvores a Deus, a esse Deus que nos ouviu e que agiu por nós. Mas veja como Davi atribui a Deus todas essas ações. É Deus quem o ouviu, foi Deus quem agiu, quem colocou os seus pés sobre a rocha, e foi Deus quem pôs nos lábios de Davi esse cântico novo. Mesma coisa para nós. Você está vendo tudo isso aqui? Você acha que foi à toa, que foi por acaso, que hoje de manhã você levantou e falou: eu vou à igreja? Você acha que foi só pela obrigação de vir votar pelos diáconos? Não, meus irmãos. Todo esse momento que nós preparamos aqui foi pensado, foi planejado por Deus, foi colocado por Deus em nosso coração para nós o louvarmos, para como povo dele, nós estarmos aqui cantando louvores a Ele por tudo que nós reconhecemos que Ele fez por nós. Foi Ele quem colocou em nosso coração o desejo de adorá-lo pelas suas bênçãos, de exaltá-lo, de engrandecê-lo e agradecer pela vida e pelo seu sustento. E o salmista mostra também que Deus tem um propósito maior ao ouvir o nosso clamor, ao colocar na nossa boca canções de gratidão. E talvez essa seja a informação mais importante, que você não pode sair daqui sem saber dela, sem lembrar dela. O livramento
que Deus nos proporciona tem como uma de suas consequências não só a nossa alegria, o nosso bem-estar, o nosso louvor, não só fazer com que nós confiemos ainda mais em Deus, mas fazer também com que Ele se torne conhecido pelas pessoas. Por isso, no final do verso 3, ele diz o quê? Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deus tem um propósito missionário em todas as nossas aflições e ao livrar-nos delas. Não importa pelo que nós estamos passando. Deus quer me usar para que eu torne não o meu nome, não a minha situação, não as minhas habilidades, mas o nome dEle conhecido, o nome dEle adorado por outras pessoas. Deus tem um propósito missionário em tudo o que Ele te dá ou o que Ele deixa de te dar. Em todos os lugares que Ele te coloca e na vida das pessoas que Ele coloca em seu caminho. Por isso, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E por isso, Davi finaliza fazendo um convite para que os seus leitores renovem a sua confiança no Senhor e reconheçam as suas bênçãos. Versos 4 e 5. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. Onde é que eu já vi essa palavra, bem-aventurado o homem que confia no Senhor? Alguém lembra? Salmo 1, Salmo 1. Uma linguagem muito semelhante aí, né? Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E embora muitas vezes nós simplificamos aqui, falando que a palavra bem-aventurado significa feliz, ou mais que feliz, às vezes nós não conseguimos entender, expressar esse conceito de maneira plena. Algumas traduções em inglês até nos ajudam um pouco, porque elas vão traduzir essa palavra não como happy, mas como blessed, como abençoado. As pessoas que põem a sua confiança no Senhor são abençoadas. Isso é ser bem-aventurado. É você ser feliz porque você é abençoado por Deus. No seu comentário sobre o Salmo 40, Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, nos lembra o seguinte: um homem pode ser tão pobre quanto Lázaro, tão odiado quanto Mordecai, tão doente quanto Ezequias, tão sozinho quanto Elias, porém, enquanto sua fé está posta em Deus, nenhuma de suas aflições exteriores pode impedi-lo de ser contado entre os bem-aventurados. Se você confia no Senhor de todo o seu coração, você pode dizer isso: eu sou bem-aventurado. E quando olha para o livramento de Deus, Davi se lembra que Deus é poderoso para fazer muito mais. Por isso ele vai escrever no versículo 5, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Viram como que ele compara? Não há ninguém, Senhor, nenhum outro Deus que eu possa procurar. Eu posso ser o homem mais rico do meu reino. Eu posso ser o rei e mandar em todas as coisas. Eu posso ser o político que salvou Israel tantas vezes. Mas nada disso é comparado à força do Senhor, que pode fazer muito mais. Porque Deus ouve o nosso clamor, se volta para nós e nos livra. Não há nenhuma outra coisa que se possa comparar com Ele.
E é por isso que Davi diz que as pessoas que confiam em Deus são abençoadas, porque são muitas as maravilhas de Deus para conosco. No Salmo 40, então, Davi relembra a sua espera, a resposta de Deus, a canção de louvor, e renova a sua esperança no Senhor. E assim como em outros salmos, nós somos ensinados, diante das dificuldades e aflições da vida, a continuar aguardando, a continuar esperando sem desanimar, a esperar realmente com expectativa. A verdade que o salmista nos ensina aqui é que não há nada que seja maior do que Deus. E a palavra de Deus para nós nessa manhã, meus irmãos, é que não há nada, aflição nenhuma, que Deus não possa consolar o nosso coração e mudar a nossa situação. Mesmo aqueles que parecem os piores momentos da nossa vida, quando nós nos vemos aqui como ele, em poços de lama, podem ser mudados por Deus. Ele coloca os nossos pés numa rocha, nos firma os passos e põe em nossos lábios um novo cântico. Tudo isso porque ele enviou o seu único filho para experimentar o nosso poço de perdição, o nosso tremedal de lama. O autor da carta aos Hebreus, quando fala sobre Cristo vir ao mundo, cita o Salmo 40, foi o texto que nós lemos no início do culto, Hebreus capítulo 10. E por isso, quando nós lemos o Salmo 40, nós devemos ter em mente que Davi é alguém que está apontando para Cristo, ele está falando sobre Cristo, ele escreve aquilo que somente Jesus cumpriu de maneira efetiva, de maneira completa e final sobre nós. Nos anos em que eu estudei na Universidade Federal do Espírito Santo, eu pude perceber uma característica bem peculiar do relevo e da vegetação ali de Vitória, que é a presença de mangues rodeando a cidade. Não sei se você já teve a oportunidade de ver por fotos ou estar em um mangue, né? Essa é uma vegetação bem específica, porque ela é formada por um solo muito barrento, lamacento mesmo. As árvores cujas raízes estão acima da superfície e um cheiro bem característico de decomposição. E o fato de ter muitos mangues ali em Vitória faz com que um dos pratos típicos da nossa região seja o caranguejo. Já viu alguém caçando caranguejo? A pessoa tem que entrar no mangue. Ela tem que se sujar de lama. Sabe o poço de perdição que você talvez está passando? O tremedal de lama que você percebe que Deus já te tirou? A areia movediça? O mangue cheio de lama pelo qual nós passamos em nossa vida? Jesus entrou nele. Ele experimentou a nossa aflição. Ele experimentou a lama na qual nós estávamos afundados por causa do nosso pecado. Cristo é aquele que, quando se voltou para Deus, mesmo parecendo que Deus o tinha abandonado, foi resgatado do tremedal de lama. Foi levantado do poço de perdição ao ressuscitar. Por isso, meus irmãos, Jesus é aquele que cumpre o Salmo 40 e que nos permite assumir para nós essas mesmas verdades da vida de Davi e da sua vida. Deus fez grandes coisas pelo seu povo no passado e nós podemos estar certos, porque o seu caráter não mudou, que ele tem muitas outras coisas boas semelhantes, planejadas para aqueles que confiam nele hoje.
E para experimentar a salvação do Senhor, para experimentar essas coisas boas, você deve confiar em Jesus Cristo. Ou para usar a metáfora de alguns salmos antes daqui, você deve provar e ver que o Senhor é bom. Talvez você já tenha sido convidado para grandes festas, jantares e banquetes, mas você só pode saber que a comida daquela festa ali é boa quando você experimenta. O mesmo acontece com a bondade de Deus. Até que você confie em Jesus Cristo, até que você experimente Jesus Cristo em sua vida, você nunca saberá quão boa é a sua bondade. Confie em Jesus Cristo. Espere confiantemente no Senhor e você verá Ele agindo em sua vida. Amém? Deus te abençoe.